O que está acontecendo é o seu garoto. JONNISHREVE. Eu sou o Baby Promo da Telecom. Pessoal, bem-vindos de volta a um episódio de Coaching Up hoje, pessoal. Vamos revisar outro vídeo do atleta X e este é... Tente alguns exercícios classificados do melhor para o pior. E eu vou analisar alguns dos movimentos que ele faz e dar a vocês algumas alternativas e opções melhores. E apenas melhores dicas ou diferentes dicas que eu daria para tornar alguns desses movimentos mais otimizados, aqueles que eu acho que deveriam ser, e então deixar os que estão do jeito que estão, deveriam estar na lista onde o ferro deveria estar. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar agora mesmo e vamos lá. E aí, pessoal, Jeff Cavalieri, ATHLANX. Bom, o que você vê atrás de mim é um monte de diferentes exercícios para tríceps. No entanto, após o vídeo de hoje, você vai querer se livrar de alguns deles. Então vou ajudá-lo a classificá-los do pior para o melhor, para que você fique apenas com os melhores exercícios de tríceps, que vão proporcionar os ganhos que você está procurando. Então, à medida que começamos nosso processo de classificação aqui, é importante qualificar o que entra na classificação, porque há muitos fatores e todos eles têm um peso diferente. Então eu gosto, na verdade, como neste vídeo, diferente de antes, é como ele está realmente dando, tipo, um sistema de classificação. Como ele coloca esses exercícios na posição que ele faz e o que faz um exercício ser bom ou ruim. O número 1 é que vai te dar carga suficiente, ele vai realmente atingir o músculo que você está realmente mirando, a maioria, certo? Lembre-se da coisa toda do gráfico de pizza. Certifique-se como 80 de seus gráficos de pizza atingindo o músculo que você está realmente tentando mirar. E então 3, é seguro? Isso deveria ser o número 1 de qualquer maneira. Eu sei que ele não está colocando esses tipo do melhor para o pior no que deveria ser o sistema de classificação. Mas esses são 3 pontos realmente importantes que você deve considerar quando se trata de escolha de exercícios. Então vamos lá. E então vamos começar a lista, como sempre fazemos a partir do... fundo para cima. Sim, eu entendo, eu sei qual é o título, é de melhor para pior, mas é o meu vídeo. E então começamos no fundo do barril dos tríceps com o nosso primeiro exercício, a Power Bomb de halteres em pé. Agora, alguém pode conhecer este exercício como extensão de halteres acima da cabeça em pé. O fato é, ele não é um dos meus favoritos. E há uma alternativa que eu vou mostrar mais tarde que é definitivamente melhor do que esta. O que eu não gosto neste movimento é que você tem duas coisas acontecendo aqui. Número 1, a posição do ombro para até mesmo realizar isso. Então sim, obviamente com este aqui eu não gosto de jeito nenhum. Não sou um grande fã de fazer qualquer coisa atrás da cabeça, a menos que você esteja em uma posição de agarrar rápido, realmente é isso. E quando você está nessa posição, você está realmente mirando mais nos ombros do que qualquer outra coisa. Então, quando se trata deste exercício, eu não sou fã de fazer qualquer tipo de movimento de tríceps atrás da cabeça. Eu tenho problemas no ombro, muitas pessoas têm problemas no ombro, e os ombros das pessoas não são tão fortes. Então, novamente, você vai ter rotação interna, estará atrás da sua cabeça e tentará desviar da sua cabeça. Então você realmente tem que, mover seu pescoço e fazer o movimento onde você está tentando fazer isso, mais ou menos. Então, sim, eu definitivamente concordo que esse movimento deve estar no final da lista como um dos movimentos que não são bons por esse motivo. Ele recebe o primeiro grande X vermelho, o que nos leva ao nosso segundo exercício aqui na categoria dos piores, e é a extensão de tríceps com o rosto cruzado agora. Desde que vi este exercício pela primeira vez na enciclopédia de musculação de Arles, e realmente tentei fazê-lo muitos anos atrás, meu ódio por este exercício só aumentou. Isso se resume mais uma vez à posição do corpo ao realizar o exercício. Sim, então novamente, lembre-se que você está tentando, mirar no seu músculo, você realmente quer mirar no músculo, e então certifique-se de que os outros músculos ao redor, para ajudar, a estabilizar e isolar o movimento, o músculo que você meio que atinge, não tirar dele. Então, para mim, como eu tenho problemas no ombro, eu tenho, problemas no grupo rotador. Então, quando se trata de estabilização, estar nessa posição me coloca em uma posição vulnerável, onde no final da minha repetição, ou mais perto de, chegar àquelas repetições falhas, eu não consigo necessariamente me manter na posição para realmente continuar puxando. Meus ombros começam a subir e se acumular e eu realmente tenho que focar na depressão do ombro para mantê-lo baixo. Então eu definitivamente concordo. Existem outras posições em que você pode isolar seus tríceps, onde você não precisa fazer cruzamento de corpo, por cima, atrás das costas, isso ou aquilo. Você pode simplesmente encontrar uma posição para se colocar, onde você pode ter extensão total do cotovelo e se manter em uma posição para atingir esse músculo com força, sem estar em alguma posição estranha e tirar do movimento. Então esse é outro movimento com o qual eu definitivamente concordo com o ATLANX. Estamos 2-2. As coisas estão mudando? E isso nos leva ao nosso terceiro e último exercício na pior categoria aqui. E para isso meus olhos estão firmemente voltados para o mergulho no banco. E este é um exercício que já cobri muitas vezes antes e acabei de fazer isso novamente em uma aparição no live com Kelly e Ryan.
E é simplesmente o fato de que o exercício pode ter boas intenções, mas muitas vezes é mal executado. Sim, então este é um daqueles movimentos onde vejo pessoas tentando fazer mergulhos no banco o tempo todo de maneira errada. Quando se trata de, tipo, você sabe, fisioterapia e tal, quando você diz que tem, tipo, problemas no tendão do bíceps, ou está falando sobre a cabeça do húmero e tal, quando se trata do seu tendão do bíceps, você quer ter sua mão em uma posição onde ela está virada, certo? Então você dá a si mesmo muito mais espaço naquela cápsula do ombro para se movimentar. Então o que eu recomendo se você for fazer mergulhos no banco? A melhor maneira de fazer isso, se você quiser experimentar, é fazer em uma barra. Agora, certifique-se de pegar sua barra e colocá-la no seu suporte e certifique-se de que está segura e protegida. Você pode colocar em suportes. Eu tenho aqui apenas apoiado nos pinos de segurança. Mas, se você pode ver bem aqui como eu tenho desta maneira, e então o que eu gosto de fazer é basicamente virar minhas mãos desta maneira. Agora, novamente, quando estamos falando sobre ter problemas no tendão do bíceps. Um bom alongamento é literalmente ter suas mãos para trás assim, e depois meio que cair assim para alongar o ombro. Mas quando se trata de fazer este movimento, para torná-lo um pouco mais otimizado do que ter sua mão desta maneira, vire suas mãos. Você tem um pouco mais de movimento livre, então estou aqui e empurrando para cima e você consegue um bom alongamento a partir daí novamente. Não é o melhor movimento de todos para fazer, mas se você vai fazer e errar, é melhor errar e fazer direito. Então, novamente, vire suas mãos, tenha suas palmas voltadas para fora, estando em uma posição mais supinada, e então vá a partir daqui. E então, faça o movimento real para baixo e para cima. Depois, tendo suas mãos desta maneira, e então vendo o seu ombro e essa rotação interna. Sim, Smag. Abaixe seus ombros. Então, essa é a melhor maneira de você fazer esse movimento. Para tornar um pouco mais otimizado, é fazer isso a partir da própria barra. Dê um pouco mais de liberdade de movimento. Tudo bem, vamos para o próximo movimento. E com isso, eu consigo usar meu marcador azul à medida que avançamos nas classificações para essa categoria melhor. E o primeiro exercício que vamos analisar aqui é o afastamento de corda ou o afastamento de tríceps. Agora, este é um bom exercício, no entanto, é a física do exercício que meio que o rebaixa a alguns degraus. Sabemos que para manter a tensão alta em um músculo, você quer ter essa linha de resistência perpendicular ao segmento em movimento. Se pudermos, neste caso, nosso antebraço é onde estamos mirando e a linha de resistência é o próprio cabo. E você pode ver isso quando chegamos ao final do exercício. Esses dois estão quase paralelos um ao outro, o que significa que não temos muita resistência nos tríceps no estado de contração máxima. Além disso, este tende a ser um daqueles exercícios de impulso. Muitas vezes envolvemos nossos dorsais, envolvemos nosso core, envolvemos um pouco de inclinação para frente. Ok, eu os vi bem ali. Então sim, este movimento está indo para a categoria melhor que os últimos. Mas também existem alguns problemas mecânicos quando isso acontece. Então eu não sei se o Atleanx está simplesmente exagerando o momentum e o movimento deste exercício. Mas se eu for fazer esse movimento, vou querer me posicionar onde estou me inclinando mais. Meu core está engajado e estou dobrando aqui nos quadris, me travando para que eu não tenha nenhum movimento aqui novamente. Estamos tentando isolar um movimento, neste caso, tríceps. Você quer ter certeza de que o tronco, basicamente desde a ponta do ombro daqui até o chão, está rígido como uma tábua. Então, basicamente como uma prancha, então você quer ter certeza de que está quase como em uma posição de prancha, inclinado, e isso será sua alavanca. Não há nada de errado em envolver seu core em qualquer movimento, deveria ser assim. Isso vai te dar muito mais ênfase em engajar seu core. E, novamente, isso vai te dar muito mais força quando se trata de realmente produzir resultado quando você está fazendo cada exercício. Então, novamente, de lado, eu pareço assim e estou nesta posição aqui. De frente, meus ombros estão alinhados e para baixo, deprimidos, e então estou pressionando aqui enquanto meu core está engajado. Então a única coisa que deveria estar se movendo é a extensão dos meus cotovelos. Então você não quer estar fazendo isso, que é basicamente o que ele está fazendo. E eu acho que ele está apenas fazendo isso para, enfatizar um ponto. E você sabe, as pessoas fazendo pouco, mostrando um pouco de impulso demais. Mas para mim, o que eu mostro para vocês é como se manter longe do impulso. Então lembre-se, mantenha-se sobre o peso que você vai dobrar um pouco da cintura, mantenha seus ombros pressionando para baixo e depois puxando para cima. E então você quer manter essa linha de resistência contínua ao se dobrar mais. Agora, se eu estou reto assim, sim, não tem nada aqui mais, mas eu estou um pouco para baixo assim. Quando?
Quando eu estou puxando, ainda há resistência me puxando de volta. Agora eu estou usando uma faixa apenas para mostrar a vocês. Mas, novamente, é assim que vocês querem que isso seja feito, pessoal. Então, eu concordo que este é um exercício melhor do que os últimos 3 que eu tinha lá. Mas para tornar isso mais otimizado, leve em consideração as dicas que acabei de dar. O que nos leva ao segundo exercício na categoria melhor, e este é um bom exercício mais uma vez. Mas em sua forma mais básica, aqui ele tem algumas limitações. E estamos falando sobre o tríceps na polia, e seja você realizando isso com uma barra reta ou uma corda, as limitações ainda são as mesmas. Estamos falando mais uma vez sobre a física do movimento não se alinhando e nos dando o máximo que podemos obter do exercício. Especialmente considerando o fato de que vou mostrar uma variação que você pode fazer mais tarde que vai. Sem mencionar, a posição do cotovelo importa aqui, à medida que os cotovelos começam a se abrir cada vez mais para o lado, como estão em qualquer tipo de empurrão com a mão por cima. Você vai começar a envolver outros músculos, particularmente o peito, que vai tirar parte do esforço dos tríceps, e limitar o crescimento que você está buscando lá. Então vou parar por aqui. Então quando estou realmente observando ele fazer o movimento, sim, a posição do cotovelo importa ao se abrir, mas também importa onde o cotovelo está em relação à proximidade de onde está o seu core. Então, se você quer tornar algo muito fácil, quanto mais perto você estiver da sua linha média, será a versão mais fácil desse levantamento. Quanto mais longe você estiver da sua linha média, mais difícil será. Então, quando estamos fazendo este movimento, o que queremos fazer é garantir que nossos cotovelos não estejam parados aqui. Porque, novamente, vai ser muito mais fácil puxar para baixo e, então, novamente, a amplitude de movimento não será tão grande. Então, queremos estar em uma posição onde estamos aqui. E eu não quero que meus cotovelos estejam aqui, mas quero empurrar meus cotovelos para baixo e para fora. Já existe tensão nos meus cotovelos, então quando eu puxo para baixo, tenho tensão nos meus cotovelos novamente. Eu não quero que meus cotovelos façam isso ou que meus ombros subam e desçam. Eu quero depressão do ombro, depressão do ombro. O engajamento do core vai manter nosso tronco rígido como uma prancha novamente. Queremos garantir que nosso corpo imite basicamente uma prancha na maioria das posições. Então, se mantivermos nosso core engajado e nossas costas deprimidas, não teremos nenhum movimento aqui ou aqui. E podemos enfatizar essa extensão do tríceps, ou essa extensão do cotovelo ainda mais, e ter mais ênfase na carga. Ao ter o cotovelo empurrado para fora mais a partir daqui, em vez de tê-lo aqui atrás e tentar empurrar para baixo desta maneira, então essa é outra maneira de você realmente melhorar esse movimento. Certo? Vamos seguir em frente. E isso nos leva ao terceiro e último exercício em nossa categoria de melhorias aqui. E estamos falando sobre nosso próximo exercício de peso corporal. É a flexão de braços diamante, mas se você assistiu ao meu vídeo sobre os rankings de peito, viu que coloquei a flexão básica no mesmo exato lugar. Por quê? Pelo mesmo motivo, a facilidade de execução, o fato de que há uma falta de estímulo aqui. Se você consegue fazer muitos desses, pessoal, se esses são exercícios isolados, eles não vão fornecer o estímulo de hipertrofia que você está procurando, que é um dos principais critérios que eu coloquei nesse ranking de exercícios desde o início. Então eu vou discordar um pouco. Agora eu estou, eu estou realmente me esforçando aqui, mas vou dizer isso para a maioria. Quando se trata do movimento, ele vai apenas focar naquele grupo muscular. Você pode colocar uma carga suficiente para construir hipertrofia muscular no grupo e a segurança disso? Flexões de diamante ou flexões de aperto fechado estariam mais abaixo na lista do que tríceps pushdowns ou suas extensões básicas de corda. Porque mais pessoas conseguem fazer tríceps pushdowns do que conseguem fazer flexões. Lembre-se, estamos olhando isso do ponto de vista de um iniciante. Sim, eu consigo fazer um monte de flexões, ou alguém que é avançado ou intermediário definitivamente consegue fazer um monte de flexões. Quando se trata de alguém que está tentando, construir músculos desde o início, a maioria das pessoas não consegue fazer flexões tão bem. Então, quando se trata de, isolar seus tríceps, vamos entrar em uma posição que conseguimos. E eu acho que a flexão deveria ter sido a primeira daquela lista azul, e não o topo daquela lista azul. Se você é um iniciante, quantas flexões você consegue fazer? Flexões de tríceps? Não muitas. Se você é um iniciante, quantas puxadas de corda para baixo ou extensões de tríceps você consegue fazer? Do cabo, muito mais, e você pode aumentar o peso, então você pode realmente construir a partir desse ponto de vista. E então, quando você estiver forte o suficiente lá, você pode seguir em frente. Você quer progredir.
Sobrecarga progressiva não significa que você tem que começar do básico do movimento em si, mas sobrecarga progressiva é ser capaz de ir de uma posição onde você pode construir e então seguir em frente. Então, alguém que é iniciante pode ir de um movimento de tríceps na máquina e quando estiverem fortes o suficiente, podem passar a fazer flexões novamente. Estou alcançando um pouco mais ali. Ainda concordo com a posição deles na lista, do pior para o melhor, mas apenas para aqueles que estão lá fora. Eu apenas acho. Flexões de cortador de diamante serão muito mais difíceis para a maioria das pessoas e você não seria capaz de carregá-lo tanto e então não é tão seguro para a maioria das pessoas. Você entende o que eu estou dizendo? De qualquer forma, vamos continuar. Se você consegue fazer 30 ou 40 flexões de cortador de diamante, ou até mesmo 25, você simplesmente não está sendo desafiado o suficiente neste exercício para obter os ganhos que está procurando com ele. Sabemos que existem outras variações do mesmo exercício de flexão que são muito mais difíceis e desafiadoras. Os iniciantes não estão fazendo 25, 30 malditas flexões, eles estão fazendo tipo 10 talvez. De qualquer forma, vamos seguir em frente. E o primeiro exercício aqui é, adivinha, outra flexão? É a flexão cobra. E aqui eu tenho a chance de explicar exatamente por que eu prefiro isso. Eu mencionei no último exercício que com a flexão de diamante os braços eram mantidos na posição à frente do corpo. Ok, então aqui é onde Aqui é onde o atleta realmente me perde. Primeiro, para quem ele está falando? Vamos dizer que ele está falando para os avançados e a elite? Eu não estou fazendo isso. Flexões de cobra são melhores que extensões de tríceps, e as da categoria azul eram muito melhores que esta. Flexões de cortador de diamante são melhores que flexões de cobra. Eu não, ninguém está fazendo essas, ninguém está fazendo, desculpe. E quando se trata de flexões, as flexões regulares são melhores que essas. Então ele me perdeu, ele está na melhor categoria e isso é o que ele tem como o melhor movimento. E estamos olhando para os parâmetros de como ele os classifica como sendo número. 1 vai te dar carga suficiente, 2 vai isolar o músculo que está sendo alvo, neste caso tríceps, e 3 segurança. Então, se você é um atleta de elite como eu, esses são muito fáceis. Se você é um iniciante, esses são muito difíceis e facilmente podem te machucar. Então, eu tenho que discordar. O push-up cobra resolve isso, você pode ver que nos posicionamos um pouco mais para frente. E estamos terminando em uma posição com os braços bem presos aos nossos lados e mais em extensão em relação ao nosso tronco. Agora o Atleanx está magro, então estou prestes a fazer os push-ups cobra. E eu não vejo o tríceps dele realmente se destacando tanto quanto vejo os eretores dele, o ombro anterior, as costas dele. Estou vendo mais músculos se movendo para fazer este movimento do que vejo o tríceps realmente fazendo alguma coisa. Mesmo que ele esteja realmente sendo movido nesta posição, ele não está sendo isolado o suficiente para que seja realmente um movimento que deveria estar no topo da lista. Então você me perdeu. Atletas... Tração. A segunda coisa que faz é que realmente tira um pouco do peito da equação. Então, em vez de dominar com o peito, vamos colocar a maior parte do movimento nos tríceps, o que vai torná-lo um exercício de tríceps mais exigente. Infelizmente, quando você está na posição de flexão, não importa como você olha para isso. Uma flexão em qualquer caso, seja ela uma flexão cobra, flexão diamante, qualquer tipo de flexão, é uma variação de uma prancha, e uma prancha vai trabalhar seu peito e principalmente seu core. Então, você não está realmente tirando o peito, fazendo este movimento mais do que qualquer coisa, você vai trabalhar seu peito, porque você está começando de baixo e indo para o alto, fazendo este movimento. Vou me afastar disso porque estamos nos concentrando muito em fazer flexões de cobra, então vou passar para outros movimentos. Então, enquanto estamos falando sobre melhorias de exercícios, tornando os melhores exercícios, vamos passar para a próxima versão do tríceps na polia. É a puxada para baixo com pegada invertida, porque estamos falando de um exercício melhor. Por quê? Mesmo que você tenha que usar potencialmente um pouco menos de peso aqui, o efeito final do que está acontecendo com o tríceps vai aumentar a eficácia do exercício. Isso é porque o que a pegada reversa nos proporciona é um... Ok, então eu quero que vocês olhem e vou pedir ao meu editor para colocar isso no canto aqui. Mas vamos apenas assistir quando ele está fazendo esse movimento agora novamente. Os parâmetros são: 1 vai nos dar carga suficiente para realmente criar hipertrofia, para realmente construir o músculo. 2, vai atingir ou focar no músculo que estamos tentando isolar, neste caso tríceps. E 3, segurança. Estou olhando para isso e como ele está executando, e mesmo de costas, vamos começar do início.
Os trapézios dele estão engajados, os ombros estão fazendo isso no final, os eretores estão ligados, como se tudo estivesse se movendo aqui e o tríceps ainda está sendo atingido. Mas, novamente, apenas a maneira como ele está realmente demonstrando, ele está envolvendo todos os outros músculos para fazer isso funcionar. E estou observando todos esses outros músculos não ficarem em uma posição estática. Mas eles estão sendo movidos isometricamente, ajudando a auxiliar esse movimento, então você está tirando algo desse movimento. Não sou fã de fazer supinadores ou tríceps na polia com pegada invertida de jeito nenhum. Vai atingir muito mais o tríceps e muito mais as três cabeças, com certeza. Mas quando se trata disso, se eu for fazer uma puxada invertida, eu quero estar em uma posição onde eu estou novamente em um lugar onde meu cotovelo está empurrado à minha frente para que eu possa isolá-lo mais. E novamente, quando estamos fazendo puxadas de tríceps de qualquer tipo, você quer pegar esse cotovelo e empurrá-lo para o chão, isso vai causar essa depressão no ombro. Então podemos manter nosso tronco engajado e nosso core engajado para que não tenhamos nenhum movimento aqui. Não queremos flexão ou extensão da coluna C, T ou L de forma alguma. Você quer que ela esteja em o quê? Posição de prancha novamente, para que possamos isolar nossos tríceps. Então, quando estamos sentados aqui, fazendo este movimento, o que queremos é estar em uma posição onde estamos aqui e os cotovelos são empurrados para baixo e para frente. Então, quando eu puxo para baixo, consigo ter apenas isolamento no meu tríceps, nada mais está se movendo. Eu não quero ver isso e tudo isso e olhe para mim movendo tudo para conseguir fazer este movimento. Eu quero isolar o tríceps. Agora, quando estamos fazendo isso, eu recomendo que se você for fazer este movimento que usa a barra fácil ou se você tem alças que pode isolar e movê-las, então você não está sentado nesta posição. Porque na maioria das vezes, quando se trata de estar em uma posição supinada, a maioria das pessoas não se sente confortável ou tem mobilidade suficiente nos pulsos para estar totalmente supinado e puxando para baixo assim. Então, novamente, se você fizer este movimento, use uma barra fácil para que você possa ter um pouco mais de facilidade nessa posição supinada, estar nessa pegada por baixo. Então precisamos estar assim. E então, novamente, levando os cotovelos e empurrando-os para fora para criar tensão. Já. Certificando-nos de que estamos engajando nossos dorsais a partir da depressão do ombro. E claro, temos aquela coluna realmente boa, rígida, neutra, estando em uma posição de prancha em pé. Vamos seguir em frente e... Vamos continuar aqui com as melhorias do exercício porque falamos sobre o afastamento do tríceps. Temos algo que é melhor do que isso ou nessa categoria ainda melhor? E temos. É a extensão de corda acima da cabeça. Veja, a configuração é a mesma, a máquina é a mesma, mas a execução do exercício é completamente diferente. Em vez de mirar em algum ponto à sua frente... Não, ok. Então, cara, escute, eu sou um fã, eu torço pelas pessoas, eu torço, você pode. Alguém pode ser como, você não gosta disso, é do jeito que você gosta. Atlian Chix, eu não sei quem é esse Atlian X, eu não sei quem ele é. Como pessoa, só posso julgar o que ele publica. E quando eu olho pra isso e penso, estamos começando, eu penso, cara, estamos começando com uma boa nota aqui. Eu realmente estou concordando com esse cara, ele sabe do que está falando. Os primeiros exercícios, esses não são bons exercícios pra fazer perfeitamente. Sabe de uma coisa? Os próximos, eles são um pouco, embaralhados da maneira errada. Mas eu concordo com esses também. Mas os que ele tem como os melhores não são melhores que os azuis. Não me importo se você não se reposicionar com isso. Não é um bom movimento para fazer para ser totalmente capaz de fazer as três coisas que ele disse para fazer em primeiro lugar. 1. Você está em uma posição que será boa o suficiente para criar hipertrofia. 2. Vai atingir o músculo mais do que qualquer outra coisa, neste caso, tríceps. 3. Segurança. Não, nada disso. Se você vai fazer uma extensão de tríceps acima da cabeça, eu recomendaria fazer isso em uma posição sentada, onde você coloca o cabo um pouco mais alto, onde você pode realmente se posicionar aqui e puxar para cima com os cabos. Eu não recomendo fazer assim. Mas eu também não concordo que os 3 primeiros dele sejam melhores que os 3 do meio. Eles não são consistentes com o que ele está dizendo. Quais são os parâmetros do ranking? Quais são os parâmetros? Eu não acho que esses 3 primeiros, nenhum desses movimentos que ele disse, serem melhores que os 3 do meio. Então não, eu tenho que dizer que não concordo com essa lista. Se for o caso, deveriam ter sido os 3 primeiros. Concordo totalmente. Os últimos 3 deveriam estar no meio e o meio deveria estar no topo. É assim que deveria ser. Ponto final. É tudo o que vou dizer sobre isso. Vou parar por aqui. Tenho quase certeza de que ele vai dar mais algumas dicas sobre como fazer esses movimentos, seja lá o que for. Mas ele me perdeu completamente no final. Com os 3 primeiros estando onde estavam em posição e sendo classificados do melhor para o pior, lá não está tudo embaralhado, infelizmente, mas a maior parte do vídeo é boa.
Porque eu vou dar a vocês ideias, as coisas que vocês sabem que provavelmente estão fazendo, apenas parem de fazer em primeiro lugar. Mas se você vai tirar algo disso tudo, o número 1 é a carga vai ser grande o suficiente para criar hipertrofia. Ok, legal, como fazemos isso? O que vamos fazer é posicionar o cotovelo. Quanto mais longe o seu cotovelo estiver da sua linha média, mais difícil será o movimento. Então você não precisa carregar o peso de jeito nenhum. Na maioria das vezes, tudo o que você precisa fazer é, em vez de levar seu cotovelo daqui, puxe seu cotovelo para cá agora e então novamente. Depois disso, o que queremos fazer é garantir que tenhamos uma coluna neutra o tempo todo. Não queremos que nossa coluna C, T e L esteja em flexão ou extensão, queremos que ela esteja rígida. Como uma prancha, vamos nos colocar em uma posição de prancha o tempo todo para que possamos isolar nosso tríceps. Então, estando nessa posição de prancha, onde não temos nenhum movimento daqui, onde estamos mais rígidos aqui, estamos obtendo um maior retorno para nosso esforço. Ao manter nosso core engajado o tempo todo, não há nada de errado em manter seu core engajado o tempo todo. Na maioria das vezes, as pessoas precisam envolver mais o core de qualquer maneira. O que o core vai fazer? Aliado à depressão do ombro, vai manter seu tronco completamente reto, sua coluna neutra. Então, novamente, você quer otimizar as extensões de tríceps, movimentos de tríceps a partir de uma posição de extensão do cotovelo. Queremos estar naquela posição de prancha, depressão do ombro, cotovelo para fora desta maneira. Então, puxando ou empurrando para baixo com qualquer movimento, estamos fazendo quando se trata de tríceps, e isso vai ajudar a isolar o tríceps muito mais. De qualquer forma, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, pessoal, vou parar por aqui. Se vocês gostaram, pessoal, certifiquem-se de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo. Pessoal, não se tornem a transmissão transparentes, vulneráveis à verdade para treinamento, pessoal. JONNISHREVE. Eu faço treinamento durante a semana com meus atletas. Não apenas fazemos check-ins uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Eu treino vocês durante a semana, vocês me enviam vídeos e eu corrijo sua forma. É isso que o plano de treinamento contínuo faz. Então eu recomendo, se você quer isso, um pouco mais de atenção aos detalhes na sua forma e melhorar dessa maneira. Se você quer saber mais sobre o treinamento, inscreva-se para um console por telefone. 15 e 30 minutos no final desse console pessoal, se você quiser ir com o treinamento. Seja um plano único ou um plano recorrente, eu deduzo o console de qualquer pacote que você escolher. Pessoal, usem meu código Johnny15 para 50 de desconto no livro de receitas Power 30. Use meu código Johnny para 50 de desconto em fita Maicon. Pessoal, me adicionem no Instagram _Johnny_. Certifiquem-se de me enviar suas fotos de progresso, clipes de vídeo, fotos de comidas, seja o que for, pessoal, eu vou repostar para vocês. Vocês sabem como é. Ferro afia ferro, sobrecarga progressiva na sua vida. Enquanto isso, continue.